A Finlândia acusou os russos de invasão. A OTAN liberou o bombardeio da Rússia com mísseis de longo alcance. Trump perdeu a cabeça com Vladimir Putin e soldados brasileiros estão sendo caçados em solo ucraniano. Esses são apenas alguns dos assuntos dessa matéria. Enquanto o povo clama por paz, caças cruzaram os céus, mísseis foram lançados e dezenas de crianças acabaram vitimadas em vários conflitos. Cada país parece disputar quem consegue causar mais destruição no território do outro, como se estivessem testando o limite da estabilidade global. A tensão entre Irã e Israel atingiu um novo patamar, com ataques aéreos sendo trocados de forma direta e ameaçadora. A cada bomba que explode no Oriente Médio, mais combustível é jogado nesse barril, prestes a explodir e afetar vários países ao redor do mundo. Na faixa de Gaza, mais de 100 bombardeios foram lançados por Israel nas últimas 24 horas. Um dos ataques atingiu uma escola lotada de famílias deslocadas, exterminando mais de 30 pessoas. O que muitos não falam é que essas famílias são usadas como escudo humano pelos extremistas. O presidente dos Estados Unidos subiu o tom contra a Rússia, chamando Putin de desequilibrado e prometendo sanções ainda mais duras. O confronto verbal entre líderes reacende o medo de um combate mais destrutivo e sem controle entre as principais potências mundiais. A Alemanha autorizou a Ucrânia a usar armamentos de longo alcance contra o território russo. Isso dá a Kiev o sinal verde para ampliar seus ataques diretos, um passo que pode levar o confronto a um novo estágio, mais brutal e repleto de consequências irreversíveis. A cidade de Kiev enfrentou mais uma noite de terror absoluto. A Rússia lançou 298 drones e 69 mísseis. O barulho das explosões durou horas, deixando 13 pessoas vitimadas e 60 feridas, incluindo crianças da região de Jitomir. Em resposta aos bombardeios, a Ucrânia tentou derrubar um helicóptero que carregava Vladimir Putin, usando drones em um ataque ousado contra a região de Kursk. O Kremlin classificou a ofensiva como uma tentativa clara de extermínio do presidente russo. Enquanto Rússia e Ucrânia trocam bombardeios e drones, tropas da OTAN se posicionam cada vez mais perto da linha de fogo. Na Estônia, mais de 16 mil soldados participaram de um gigantesco exercício militar, encarado como um ensaio para um combate real. Me fala se você considera esse um momento de escalada da guerra global e me diz se você considera que devemos ficar preocupados, seja pelo risco de uma guerra que envolva tropas do seu país ou por uma crise econômica inevitável. Antes de começar o vídeo, só um aviso aos inscritos do canal. Eu tô retomando com o bolão da Mega Sena, que corre no último sábado do mês, onde os inscritos participam totalmente de graça. Basta seguir as instruções que eu coloquei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Dê seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Israel diz que os ataques recentes atingiram alvos do grupo extremista de Gaza, como túneis e lançadores de foguetes. Mas o que o povo vê é um número crescente de civis sendo executados em meio aos destroços, enquanto a destruição avança sem trégua. Na escola atacada em Gaza, famílias inteiras foram vitimadas enquanto dormiam. O cheiro de fumaça ainda paira sobre os escombros. Autoridades locais afirmam que o cenário é de tragédia absoluta, com corpos sendo retirados lentamente dos destroços carbonizados. No Sudão, o conflito civil continua a destruir tudo ao redor. As forças armadas sudanesas enfrentam o grupo das Forças de Apoio Rápido, deixando milhões de deslocados e uma escassez brutal de alimentos e medicamentos, segundo alertas recentes das Nações Unidas.
A população sudanesa vive entre tiroteios e fome, tentando sobreviver em campos improvisados ou fugindo para fronteiras hostis. A ONU diz que a situação se agrava a cada dia, com riscos reais de colapso total e uma tragédia humanitária sem precedentes. Na fronteira da Lituânia, a Alemanha posicionou a 45ª Brigada Blindada. O movimento é visto como uma resposta direta às ameaças russas na região do Báltico. A tensão aumenta entre os aliados da OTAN e o governo de Moscou, que reage com hostilidade. Putin tem usado navios de guerra para proteger o que o Ocidente chama de frota fantasma da Rússia. Essas embarcações operam de forma clandestina, burlando sanções internacionais enquanto transportam recursos valiosos longe dos radares ocidentais. Enquanto a OTAN reforça o leste europeu, a Finlândia acusa a Rússia de invadir seu espaço aéreo. O embaixador russo foi convocado para dar explicações, e o tom das declarações finlandesas sugere que o país está pronto para reagir, se necessário, com força. A Rússia, por sua vez, fez um ataque aéreo gigantesco, usando 355 drones, a maior ofensiva do tipo desde o início do confronto. Moscou afirma que a operação destruiu defesas e atingiu alvos considerados estratégicos em território ucraniano. Em meio ao caos, a Ucrânia e Rússia trocaram 1.000 prisioneiros cada, no que seria a maior troca desde o começo do combate. Apesar do gesto simbólico, o tom das ofensivas mostra que a trégua ainda está muito distante de se tornar realidade. Na visão de alguns analistas internacionais, os ataques aéreos têm como objetivo esvaziar a moral do inimigo, mas a quantidade de civis vitimados e cidades destruídas levanta uma pergunta urgente: até onde vai essa escalada sem controle entre potências armadas? Na Alemanha, o ministro Johann Wadephul afirmou que a nova onda de ataques russos deve ser respondida com mais sanções. Segundo ele, o peso econômico sobre Moscou pode forçar Putin a negociar, mesmo que o líder russo demonstre resistência até o limite. A diplomata Kaja Kallas, da União Europeia, disse que é necessário exercer a maior pressão internacional possível contra a Rússia. Ela afirmou que ver crianças entre os vitimados das últimas ofensivas é devastador e exige uma reação dura do mundo inteiro. O enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg, declarou que o ataque russo mais recente representa uma violação direta dos Protocolos de Paz de Genebra de 1977, pedindo um cessar-fogo imediato por parte de Moscou. Donald Trump não poupou palavras, chamou Putin de louco e disse que qualquer tentativa de tomada total da Ucrânia levaria à ruína da própria Rússia. O presidente americano também sinalizou que pode endurecer ainda mais as sanções contra o governo russo. Trump também atacou Zelensky publicamente, dizendo que ele está prejudicando o próprio país com declarações que inflamam ainda mais o confronto. O presidente americano deixou claro que prefere que o ucraniano se cale, pois considera suas falas perigosas. Zelensky, por outro lado, pediu mais apoio do Ocidente. Disse que o silêncio de potências como os Estados Unidos encoraja Putin a continuar atacando. Para ele, novas sanções e armamentos são o único caminho para conter o avanço russo e proteger o povo. Enquanto líderes trocam acusações e exigências, os campos de batalha se tornam cada vez mais intensos. A Rússia afirmou ter interceptado 110 drones ucranianos só na noite de domingo, incluindo 13 que voavam próximo a Moscou e à região de Tver. A Rússia também disse ter tomado o vilarejo de Romanivka, no leste da região de Donbass. Essa conquista territorial reforça o avanço das tropas russas naquela parte do mapa, mesmo diante da resistência constante promovida pelas forças ucranianas no solo. Apesar do desgaste visível, militares russos dizem que querem conquistar ainda mais território. O próprio Ministério da Defesa afirmou que os soldados, embora cansados, seguem com moral alta e motivação para seguir em frente na campanha militar. Cada passo dado nesse tabuleiro manchado por sangue pode levar a consequências inimagináveis. Quando se permite que o ódio decida o caminho, o povo paga a conta. O que o mundo presencia hoje pode ser apenas o início de algo muito maior e ainda mais sombrio. Na cidade russa de Kursk, as defesas aéreas enfrentaram um dos maiores ataques com drones já registrados. Moscou divulgou imagens que mostram explosões perto da base onde estaria o helicóptero presidencial, intensificando ainda mais o clima de tensão.
O Kremlin afirma que o ataque contra o helicóptero de Putin foi um ato desesperado da Ucrânia, que, segundo os russos, tenta desestabilizar o país com atentados diretos. A retaliação, prometem eles, será proporcional e ainda mais destruidora nos próximos dias. Enquanto o foco está no leste europeu, um novo alinhamento político chama a atenção. Turquia e Paquistão estão estreitando seus laços nas áreas de defesa, energia e transporte, criando um bloco de cooperação que pode influenciar diretamente a região. A movimentação entre Turquia e Paquistão ocorre no momento em que a Índia fortalece sua vigilância, temendo que essa aliança aumente a influência militar muçulmana em pontos estratégicos. Uma nova tensão regional começa a se formar silenciosamente. No Oriente Médio, Netanyahu foi acusado de apoiar uma proposta antiga de Trump, remover os moradores de Gaza da região. Grupos de direitos humanos classificam essa ideia como cruel, dizendo que ela ameaça provocar um crime internacional de grandes proporções. Os relatos vindos da faixa de Gaza mostram famílias desesperadas, fugindo com crianças nos braços, sem rumo e sem abrigo. A população está sendo empurrada para fora de suas casas, sem nenhum tipo de segurança, vivendo sob o som constante de bombas. Israel justifica suas ações, dizendo que está combatendo o grupo extremista de Gaza. No entanto, a quantidade de crianças e mulheres vitimadas nas ofensivas aéreas levanta sérias dúvidas sobre os alvos escolhidos. O mundo questiona e exige respostas claras. Na comunidade internacional, o clima é de divisão. Enquanto uns apoiam o direito de defesa de Israel, outros dizem que o país ultrapassou limites inaceitáveis. E no meio desse impasse, milhares de vidas inocentes continuam sendo apagadas sem piedade. A BBC destacou que o atual presidente americano, mesmo criticando Putin com palavras duras, mantém distância em relação ao conflito em Gaza. A população mundial começa a cobrar posicionamentos mais claros dos líderes que ainda evitam tomar partido direto. A pergunta que não quer calar é: até quando o povo vai continuar assistindo de braços cruzados a essa sequência interminável de bombardeios, retaliações e execuções em massa? Comente aí embaixo e diga, você acha que ainda existe saída pacífica para isso? Com a liberação total de armamentos ocidentais, a Ucrânia agora pode usar mísseis de longo alcance contra o território russo. Essa decisão, tomada pela Alemanha e apoiada por outros aliados, pode ser o estopim para ataques mais profundos e destrutivos. Analistas militares alertam que a permissão para uso de mísseis contra a Rússia abre caminho para uma escalada sem precedentes. Moscou já afirmou que qualquer ataque direto em seu território será respondido com força máxima e sem restrições geográficas. Na prática, isso significa que a capital ucraniana e outras grandes cidades podem virar alvos imediatos. O povo de Kiev vive com medo, esperando por sirenes que anunciam a chegada de mais drones, mísseis e destruição sobre suas cabeças. Enquanto isso, o grupo extremista do Líbano também movimenta suas forças na fronteira com Israel. O risco de uma nova frente de combate é real, com foguetes sendo disparados e caças israelenses sobrevoando o sul do Líbano em constante alerta. No Mar Vermelho, o grupo extremista do Iêmen segue atacando navios ligados ao Ocidente. A Marinha dos Estados Unidos reagiu afundando diversas embarcações consideradas ameaçadoras, reacendendo a tensão nessa rota estratégica e altamente sensível. A escalada global preocupa inclusive países fora do eixo direto do combate. A China rejeitou uma declaração da Ucrânia, que dizia que vários chineses estariam lutando ao lado das forças russas. Pequim chamou a acusação de absurda e sem provas. O governo russo também se pronunciou, negando qualquer envolvimento de cidadãos chineses em suas tropas, mas aproveitou a ocasião para reforçar os laços com Xi Jinping, dizendo que a amizade entre os dois países é sólida e estratégica diante do cenário atual. No campo da propaganda, a Rússia afirmou que os mísseis fornecidos pelo Ocidente são todos iguais e ineficazes. Segundo Moscou, seus sistemas de defesa aérea estão derrubando a maioria das armas lançadas pela Ucrânia antes que elas causem danos significativos. Por outro lado, especialistas ucranianos dizem que a defesa russa está sendo sobrecarregada. Com ataques simultâneos e coordenados, os drones de Kiev estariam furando o escudo aéreo russo e atingindo pontos sensíveis, como depósitos e centrais militares.
E é nesse cenário, em que cada versão contradiz a outra, que o povo comum tenta entender quem fala a verdade. As vítimas são reais, os prédios destruídos também, e a sensação de que o mundo está à beira de algo irreversível é mais forte a cada novo ataque. A França, Alemanha e Polônia se uniram para condenar o que chamaram de retrocesso democrático na Geórgia. Segundo os líderes europeus, o país estaria se afastando dos princípios da liberdade e da transparência, sob influência crescente de Moscou. Enquanto o leste europeu vive esse turbilhão, a Geórgia se transforma em uma peça-chave no jogo de interesses entre Rússia e União Europeia. O risco é que essa pressão vire mais um gatilho para manifestações ou até mesmo confrontos dentro do país. Trump, ao ser questionado sobre Putin, disse que não tem controle sobre o presidente russo e que não é seu papel mandar em outro líder. A declaração gerou críticas, com muitos dizendo que isso enfraquece a posição dos Estados Unidos no cenário global. Na Alemanha, opositores do chanceler criticaram a dependência da decisão americana sobre o envio de armas à Ucrânia. Segundo eles, enquanto os Estados Unidos ditam as regras, a Europa apenas executa, sem uma estratégia própria clara para conter a Rússia. A Polônia deixou claro que sem Trump, em futuras cúpulas da OTAN, a unidade da aliança fica ameaçada. O país acredita que a ausência do presidente americano enfraquece decisões conjuntas e gera insegurança entre os membros do bloco de defesa ocidental. Autoridades estonianas encerraram o maior exercício militar do país em 2025. Foram mais de 16 mil soldados envolvidos, simulando confrontos diretos contra forças que representavam o modelo de ataque russo no Báltico. Estônia comparou os bombardeios russos na Ucrânia aos ataques aéreos feitos pelos nazistas contra Londres durante a Segunda Guerra. A fala provocou reações duras de Moscou, que acusou o país báltico de distorcer a história de forma irresponsável. Uma publicação russa provocou polêmica ao afirmar que os mísseis do Ocidente são inúteis contra os Iskander. Segundo Moscou, essas armas têm precisão absoluta e estão tornando os sistemas de defesa ucranianos inúteis, como se fossem feitos de papel. Mas mesmo com a propaganda russa, imagens recentes mostram que os bombardeios de Kiev também têm atingido infraestrutura civil dentro da Rússia. O Kremlin se defende, dizendo que só ataca alvos militares, enquanto acusa a Ucrânia de agir com brutalidade. A troca de acusações e ataques diretos se mistura com ameaças constantes. Uma simples faísca pode transformar esse cenário instável em um desastre global. O povo segue pagando com lágrimas e sangue por decisões tomadas bem longe de sua voz ser ouvida. A cada novo ataque, o que se vê é uma tentativa clara de provocar o outro lado até o ponto de não retorno. O medo de que uma arma nuclear entre em cena cresce entre analistas, que alertam para a quantidade absurda de provocação sem espaço para diálogo. No caso de uma ofensiva nuclear, cidades inteiras seriam apagadas do mapa em segundos. Especialistas apontam que basta um erro de cálculo, uma leitura errada de radar ou um líder impaciente para transformar toda essa tensão em destruição irreversível. A população global começa a se perguntar até quando vai assistir de longe a essa escalada violenta. As grandes potências seguem se enfrentando por controle, território e orgulho, enquanto a maioria só deseja acordar sem ouvir sirenes ou explosões. Os civis da Ucrânia vivem esse pesadelo há mais de 3 anos. Muitos perderam tudo, outros sobrevivem entre ruínas. Crianças cresceram aprendendo a identificar o som de mísseis e drones antes mesmo de aprender a ler ou escrever. Isso é o novo normal. Na Rússia, o clima também é de tensão. A população começa a sentir os efeitos das sanções e famílias temem que o país entre em um ciclo sem saída, onde a liderança se isola do mundo enquanto empurra o povo para uma crise ainda mais profunda. Famílias de soldados russos relatam que seus filhos não retornam para casa há meses. Muitos desapareceram sem comunicação e o Kremlin evita divulgar detalhes. O medo da opinião pública cresce e a censura tenta silenciar mães e pais indignados. A Ucrânia também vive seus dramas internos. Jovens estão sendo convocados às pressas e há denúncias de alistamentos forçados. O governo nega, mas moradores relatam perseguições, ameaças e prisões de quem tenta fugir da convocação militar obrigatória. No meio dessa espiral de violência, uma operação conjunta mirou mercenários brasileiros que atuam no fronte.
Rússia e Ucrânia estariam caçando estrangeiros suspeitos de espionagem ou de envolvimento em ataques coordenados com informações privilegiadas. Segundo relatos, esses brasileiros atuam como combatentes independentes e o cerco sobre eles aumentou. Há quem diga que são alvos por saber demais ou por serem peças estratégicas demais dentro das linhas de combate mais sensíveis do confronto. A tensão atingiu um ponto tão alto que qualquer detalhe pode gerar uma reação em cadeia. A movimentação de tropas, uma mensagem mal interpretada ou um míssil fora de rota pode servir de gatilho. O mundo parece estar sentado sobre pólvora molhada. Com tantos ataques, declarações e ameaças acontecendo ao mesmo tempo, a linha entre provocação e destruição definitiva vai ficando cada vez mais fina. O que parecia impensável há poucos anos, agora está sendo cogitado em reuniões de alto escalão. As palavras dos líderes mundiais já não soam como diplomacia, elas se transformaram em munição verbal, prontas para justificar a próxima ofensiva. O perigo está justamente na normalização do absurdo, onde o extremo se torna rotina. Aos poucos, o povo vai entendendo que não há lado bom ou justo em um confronto desse tamanho. Todos perdem, especialmente os inocentes. O som das explosões, os gritos nas madrugadas e os olhos das vítimas dizem mais que qualquer discurso oficial. A falta de negociação, de abertura para diálogo e de vontade política para parar, tudo isso assusta. Cada nova reunião internacional termina em promessas vazias, enquanto os caixões se acumulam e os sobreviventes lutam para enterrar os seus. Mesmo quem está distante das áreas bombardeadas já sente os reflexos. A economia mundial sofre, o preço dos alimentos sobe e o medo se espalha como uma sombra. Não há escapatória, todos estão sendo afetados de algum jeito. O que antes parecia ser apenas um conflito regional, agora envolve quase todos os continentes direta ou indiretamente. Com alianças se formando e fronteiras se armando, o cenário lembra os piores capítulos da história da humanidade. Enquanto alguns governos fingem neutralidade, outros ampliam seus arsenais. Cada discurso é uma ameaça disfarçada, e cada ataque é uma resposta. O ciclo se repete, e o povo continua sofrendo sem entender até quando isso vai durar. O número de vitimados cresce, as cidades são destruídas, as famílias desfeitas e o futuro do mundo está sendo moldado em meio aos destroços. A pergunta que ninguém quer responder é: quantos precisam ser exterminados para que alguém diga basta? A esperança vai ficando mais rara a cada novo dia, mas ainda há tempo de interromper essa loucura. Basta que um dos grandes decida parar e traga os outros para a mesa. O problema é, alguém está mesmo disposto a fazer isso ou o caminho já está selado? Me fala se você considera esse um momento de escalada da guerra global, e me diz se você considera que devemos ficar preocupados, seja pelo risco de uma guerra que envolva tropas do seu país, ou por uma crise econômica inevitável. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.